Olá! Bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos fazer nosso planejamento do mês de janeiro. Vamos lá? Bom, pessoal, vocês já viram que nós temos o planner novo, né? Isso aqui é um planner que eu fiz, que tipo, eu imprimi, né? Eu comprei o arquivo em PDF da The Budget Mom, tá? Que ela fez um planner. Ela tem várias coisas assim da comunidade de budget. Ela tem um canal no YouTube. E eu comprei um PDF dela, tá? Que tava em oferta. E há algum tempo já eu tinha alguns outros PDFs, né? Os envelopes, aqueles coloridos que muita gente gostou, eu comprei dela também. Na realidade, não, eu não comprei. Ela tem uma biblioteca, como chama? Gratuita, tá? É só se logar e preencher lá o e-mail, essas coisas assim. E você pode baixar muitas coisas, muitos formulários e muita coisa interessante. Sugiro, vou até deixar, acho que aqui embaixo, o link com o canal dela e para vocês visitarem e conhecerem, tá? Então, eu comprei o PDF e mandei imprimir algumas páginas, tá? Isso aqui é uma mistura do planner da The Budget Mom com o planner da Nina, tá? Do canal A Vida com Planejamento, que ela tem um planner também que ela disponibiliza. Vou deixar aqui o e-mail para contato. Você faz um Pix de R$ 15 e manda o comprovante do Pix para ela. E ela te manda o planner por e-mail, tá? Eu fiz isso. Coloquei alguns formulários, não coloquei todo o planner dela aqui, tá? Eu coloquei algumas páginas que fazem sentido para mim, outras nem tanto, porque ela tá em outra fase, né? Então, eu vou gravar um vídeo só mostrando o planner, a adaptação. E eu coloquei também o meu orçamento, tá? Porque no vídeo que eu vou mostrar o planejamento da The Budget Mom, tá? Pra mim, Karina, eu preciso do planejamento do jeito que eu faço, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas assim, não tem certo e errado, cada um faz do jeito que lhe convém. Eu fiz uma adaptação aqui que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho. E o que acontece? Eu coloquei mais uma coluna, porque eu senti a necessidade, né? E a gente tá sempre em constante mudança. Eu senti a necessidade de fazer uma coluna aqui com a diferença do que é previsto e do que eu realmente paguei. Porque às vezes eu fazia esses dois e eu fazia aqui na lateral no final. Aqui assim, ó. Tá? Mas eu senti muita necessidade de colocar isso aqui para visualizar melhor. Também porque vocês vão começar a ver que muitas categorias que eu estou colocando aqui, elas vão virar sinking funds. Porque elas vão ter dinheiro dentro dela. Então, como elas vão ficar com dinheiro contabilizado dentro dela, e também eu quero ver se, tipo assim, ó, quando sobrar em moradia, eu começar a colocar na categoria que sobrou aquele dinheiro. De repente, por exemplo, sobrou R$ 100 em moradia, eu colocar em diarista, por exemplo. Entendeu? Começar a fazer um equilíbrio maior entre as categorias. Tá? Porque agora eu pego tudo que sobra e boto em outras coisas, né? Então, essa seria uma das ideias. Bom, dito isso, volto a dizer que não tem certo e errado. O planejamento tem que ser o planejamento que funciona para você. Tem gente que pode achar que eu tenho muitas categorias. Eu prefiro separar dessa forma. Mas tem muitas pessoas que não têm toda necessidade de ter todas essas categorias, tá? E tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Não tem certo e errado. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Muita gente trabalha com a divisão de... Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, ó. Despesas fixas, tá? E despesas variáveis. Eu não faço essa divisão, essa separação. E tá tudo bem também, tá? Bom, vamos começar com o salário. Esse mês eu já tenho o valor de quanto eu vou receber. Eu vou receber R$ 6.527. Tá? R$ 6.527. Essa é o nosso salário, tá? Incluindo passagens, incluindo tudo.
Nós vamos colocar aqueles R$ 220 em condomínio, 200 na luz, tá? Na água, nós vamos colocar 120. Em gás, eu não vou colocar nada em PTU, porque eu quitei meu PTU, né? Eu não vou colocar nada em gás, porque nós já temos o valor total do gás. Eu vou colocar R$ 50 em manutenção. E vou colocar R$ 50 em diarista. É a primeira vez que nós vamos colocar efetivamente dinheiro em diarista. Em transporte, aqui nós vamos colocar R$ 100 em combustível, que é o que eu sempre coloco, tá? R$ 50 em manutenção de carro. R$ 50 no Uber. E em transporte, transporte pra mim é bilhete eletrônico, assim, sabe? Cartão de ônibus. Eu não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. Mas eu vou colocar R$ 600, tá? Em mesada esse mês, eu vou colocar R$ 160. Vocês vão ver que no fechamento eu estourei bastante essa mesada, porque eu gastei também impressões, mesada é papelaria, é fruteira, sei lá, supermercado, mas aí são coisas só pra mim, não são coisas pra casa, entendeu? É por isso que eu coloco em mesada. Alguma fruta, algum lanche, algum café da manhã que eu tome ou coma no trabalho, alguma coisa que a gente racha, as apostas, por exemplo, o bolão da Mega Sena eu coloquei em mesada. Então, tudo que é meu, individual, eu coloquei em mesada, tá? Então, nosso primeiro mês em que nós vamos colocar algum dinheiro em auxílio pais, auxílio soco. Pra mim, vocês não têm noção da alegria que é eu finalmente inaugurar essas categorias. Porque é uma coisa que fazia tempo que eu queria colocar. Eu até fiz um vídeo pra vocês, eu vou deixar o card aqui, sobre fundo reserva de emergência para o pais, tá? E eu queria colocar. As pessoas podem achar, Karina, é só R$ 20. Assim, gente, não é só R$ 20. É o começo, né? E vai me ajudar com certeza no futuro. Aqui em vestuário eu vou colocar R$ 50. Eu tenho previsão de comprar um tênis assim que eu conseguir dinheiro para, né? Então a gente já vai colocar aqui para não precisar estourar, como eu estourei nas calcinhas, né? E aqui, pet, nós vamos colocar R$ 100. Acho que não teremos que comprar nenhuma ração esse mês, tá? Porque meu marido comprou da última vez, eu acho que a gente tem ração para 2 meses. Alimentação, tá? A alimentação super, vocês sabem que eu coloco R$ 600. Saibam que esse não é o valor total, tá? Meu marido também ajuda no supermercado de casa. Não é ajudar, né, gente? Ele come também, então... Enfim, ele contribui também para alimentação. Então, esse não é um gasto que eu gasto sozinha, tá? R$ 70, padaria R$ 70. Eu não vou colocar nada em limpeza, nada em feira, tá? Comunicação. Comunicação, eu não pago. A internet é meu marido que paga, TV a cabo também é ele que paga. O meu celular eu tenho um gasto de R$ 50 mensais. Eu vou começar a colocar R$ 20 na nuvem para pagar o final do ano, aquela assinatura que eu fiz anual. Streaming eu não tenho nenhum. E a assinatura que eu coloco R$ 100, tá? E aí aqui, vamos lá, saúde, tá? Saúde, farmácia. Nós vamos colocar R$ 100. Em academia eu sempre coloco 140, tá? Pilates, nós não vamos colocar nada. Em salão nós vamos colocar R$ 80. Voltando. Tocou gente aqui na minha casa, eu tive que atender. Então eu nem lembro mais onde eu parei, mas vou pelas anotações aqui que eu tava indo pra podóloga. Bom, pelo primeiro mês, nós vamos colocar alguma coisa em podóloga. Eu falei que meu pé já tava incomodando, mas ele parou de incomodar, né? Mas eu quero começar a colocar, né? Pra ver se eu consigo fazer um pouquinho cada mês, e eu consigo fazer pelo menos 2 vezes por ano, tá?
Em estudo, nós temos aquele curso que eu quero fazer, então eu vou colocar R$ 115, né? E comer fora, vocês sabem que eu sempre coloco R$ 100 e eu tenho um happy hour, tá? Esse mês. Então eu sei que eu vou gastar R$ 50, tá? Dízimo, eu vou colocar R$ 650, tá? Não vou colocar nada de presente, nada de aniversário, só isso mesmo, que fica aqui. E aí aqui eu vou subir um pouco mais para vocês enxergarem dívidas, tá? Eu vou colocar, acho que isso aqui é o que vai ter mais mudanças, dívidas e investimentos, tá? Então, em apartamento eu vou colocar, vamos ver, cartão nós não temos mais nada, porque eu não tenho nenhuma parcela, né? Isso aqui era caso eu quisesse, né, colocar alguma coisa. FIES. FIES, eu vou colocar esse FIES R$ 172, né? Que é a minha parcela mensal. E na antecipação da parcela do FIES, que é a nossa meta para esse ano, para 2025, eu vou colocar R$ 450, certo? O meu sogro, eu vou colocar R$ 350, tá? E em dívidas futuras, tá? Que isso aqui é para que no final do ano eu possa não que possa pagar algumas dos compromissos que eu tenho sem ter que gastar todo o meu dízimo, tá? Sem ter que gastar todo o meu 13º, desculpa. Então nós vamos colocar em dívidas futuras R$ 120, tá? Eu acho que é isso. Tá, amortização. Carro novo, tá? Carro novo, eu vou colocar R$ 230, tá? Esse mês. Ok? Então tá. Porque vocês sabem que a outra meta para esse ano é comprar um carro. Então vamos lá. Imprevistos. Imprevistos aqui eu vou colocar R$ 100, tá? E independência financeira. Eu vou colocar R$ 320. Em reserva, nós vamos colocar R$ 50. Mesada filho, R$ 50. Os saving challenges, né? Que são os desafios entre amigas, os oros, enfim, as brincadeiras que a gente faz, eu vou colocar R$ 60, tá? E aqui é uma outra meta que veio, se vocês não viram meu vídeo de metas de 2025, te sugiro que assista. As minhas metas para 2025 está começar o enxoval, né, das crianças. Então eu vou começar com R$ 50 por mês. E aí nós vamos fechar a conta para ver se a gente para ver se nós ficamos no orçamento. Então vamos lá. 220. Vamos ver aqui, vocês todos estão vendo? Sim. 220 mais 200 mais 120 mais 50 mais 50. Então, nós temos aqui R$ 640. Vou colocar aqui 640. Transporte, vou puxar um pouco mais para cá. Transporte, nós temos 100 mais 50 mais 50 mais 600. Então, nós temos R$ 800. Então, vou colocar aqui R$ 800. E aqui, vamos ver, vou passar para cá. Nós temos 160 mais 20, mais 20, mais 50, mais 100. Isso dá um total de R$ 350. Então, nós vamos colocar aqui R$ 350. Eu já vou fazer o seguinte, eu vou somar essas três aqui e aí a gente vai pro lado. O que vocês acham? R$ 100 mais 140 mais 80
mais 20, R$ 340. E aqui, 650. Acho que assim é uma forma mais inteligente de fazer. Certo? Então, aqui nós temos, em comunicação, nós temos 50 mais 20 mais 100. Isso dá R$ 170. E aqui nós vamos ter 150, não preciso nem calcular, né, gente? 100 mais 150. E aqui sim, a gente vai precisar calcular 100 mais 320 mais 50 mais 50 mais 60 mais 50. Isso dá R$ 630. E aqui, vamos lá, nós temos em alimentação 600 mais 70 mais 70. Isso dá R$ 740, tá? Então, vamos colocar aqui R$ 740. Aqui não tem nada para somar, porque é uma coisa só, então fica 115. E vamos lá, somar a última categoria. 172 mais 450 mais 350 mais 120 mais 230. 1.322. Pera, tá faltando uma coisa. Ah, tá faltando um apartamento aqui, ó. Tá? E aí aqui a gente vai colocar 680. Então, eu tava achando estranho que tava muito barato. Eu vou colocar aqui, vamos ver aqui, 1.322 mais 680. 2.002. Agora sim, é o valor que eu costumo gastar, né, com dívidas, tá? Então agora eu vou passar esses valores daqui pra cá, tá? Eu volto já. Então tá, pessoal, antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de a gente somar e ver como é que vai ficar a nossa previsão. Eu gostaria de pedir para você que deixe o seu emoji, deixe o joinha, por favor. Isso fortalece muito o canal, isso ajuda o YouTube a sugerir esse vídeo para mais pessoas, porque não está funcionando aqui. Eu não sei o que está acontecendo, que eles não estão sugerindo os vídeos para algumas pessoas. Eu não tô vendo os vídeos que as meninas estão postando. Eu tenho que realmente ir no feed, às vezes, das pessoas, procurar elas pra ver se já colocou algum outro vídeo, porque a gente sabe mais ou menos da frequência de cada um, né? Então, por favor, ajude a gente deixando o seu like, se inscrevendo no canal, né? Se você ainda não é inscrito. Então, vamos lá calcular como é que vai ficar o mês, tá? Aqui. Eu tenho 6.527 e nós vamos tirar aqui pro lado 640 de moradia, menos 800 de transporte, menos 350 de família, menos 740 de alimentação, menos 170 de comunicação, menos 340, menos 115, menos 150, menos 650, menos 2.002, menos 630. Então, está previsto que eu vou ficar negativo R$ 60, tá? Eu acredito que isso não vai acontecer. Karina, como assim? Tu tá prevendo que você vai ficar no negativo? Eu já sei que isso não vai acontecer, porque eu previ algumas coisas aqui a mais, tá? Então eu não me assusto muito em relação a isso.
E se acontecer o pior, né, gente, a gente sempre pode tirar das categorias que vão ficar, por exemplo, assim, auxílio pais, auxílio sogro, enfim, de categorias que vão ficar com dinheiro previsto, né? A gente sempre pode descontar se o pior acontecer. Eu tenho margem para isso. Então, não se preocupem tanto com isso, tá? E era isso. Um beijão e até a próxima.